Olá, vamos conversar um pouco sobre constelações empresariais ou organizacionais? Hoje eu quero trazer para você clareza sobre alguns sintomas que estão muito evidentes nas empresas, pelos quais você precisa olhar. Você que é um gestor, um diretor, um presidente de uma empresa, ou até mesmo o seu fundador. É importante que você entenda que a empresa traz sintomas, assim como as constelações familiares, nós olhamos para o sintoma com outra clareza, outra maneira de ver. O sintoma, sistemicamente, ele é apenas um sinal para que você olhe para a verdadeira causa. Para começar, eu preciso dizer a você que toda empresa, toda organização, toda instituição é um sistema. E sendo um sistema, existem leis que atuam e influenciam em cada membro, em cada elemento ali presente. Então, quando você traz isso com clareza e evidência no teu núcleo, lá no teu sistema, lá na tua empresa, isso fica muito mais fácil de compreender quando a empresa está adoecida, quando a empresa não está bem, quando ela está com o seu fluxo interrompido do sucesso. E eu preciso dizer a você que nessas empresas, nessas organizações, nessas instituições, existem leis pelas quais eu vou comentar agora, te explicar como age cada uma delas dentro das empresas e o porquê que eu preciso olhar para essas leis e respeitá-las. E quando eu não as respeito, eu trago uma série de complicações para essa empresa. Quando ela é desrespeitada, quando ela não é vista, de alguma forma a empresa adoece e passa por um processo que fatalmente chegará ao seu insucesso. Nessas leis existe algo muito importante, que são, nós chamamos de ordens do sucesso, ou ordens nessas relações, ordens das relações. Como estão essas relações dentro da empresa? Como está atuante? Como está evidente estas ordens do sucesso dentro da empresa? Então, eu vou trazer primeiro alguns sintomas. E se você identificar aí um deles, ou vários deles, dentro da empresa pelo qual você trabalha, ou pelo qual você está gerindo, é hora de olhar para isso. É hora, ainda há tempo de olhar para isso e trazer mais saúde para a empresa, trazer um olhar mais sistêmico, uma postura mais adequada. Então, eu vou trazer alguns sintomas que eu nomeei aqui, que eu citei e numerei, para que eu não esqueça de nenhum. Quando é que eu sei que aquela empresa está de fato adoecida ou que aquela empresa precisa de um olhar de um consultor sistêmico, de um olhar mais apurado sobre essas ordens do sucesso dentro da empresa? Há alguns sinais, há alguns sintomas que a empresa dá. Eu vou ler alguns para vocês que eu numerei aqui. Um deles é quando a empresa fatura muito bem, mas não segura o dinheiro. É uma empresa onde o fluxo do dinheiro é muito constante, porém, aquele que está gerindo, de alguma forma, se sente frustrado porque o dinheiro não fica. Outro sintoma muito evidente de que você precisa olhar é quando, por exemplo, a empresa passa a sofrer uma sucessão de processos, vários processos, por parte dos elementos que fazem parte dali, né, dos funcionários, dos membros daquela empresa. Então, isso já é um sinal que tem algo ali que precisa ser olhado. Um outro sintoma muito evidente é uma empresa, por exemplo, que remunera muito bem, tem salários muito bons para os seus funcionários, mas ali os elementos que compõem o sistema, que compõem esse grupo empresarial, ou organizacional ou institucional, são infelizes, não trazem alegria, não se sentem felizes em estar ali. Algo que precisa ser olhado. Uma outra questão bem interessante
é quando começa a surgir vários afastamentos por doença. Então, os membros passam a adoecer. E aí a empresa passa a ter vários funcionários afastados e com vários problemas de saúde, enfim. Precisa ser olhado também. Precisa ser compreendido. O que está acontecendo de fato? Qual é a verdadeira causa para esta movimentação, este fluxo inadequado da empresa? Um outro fator que você precisa olhar. Por exemplo, uma empresa que fatura muito, mas tem um índice de inadimplência muito alto, ou seja, ela tem problemas nesse dar e receber. Ela fornece o seu produto, mas ela não consegue receber. Muitos credores deixam de pagar. Precisa também ter um olhar mais apurado para a sua empresa, quando isso passa a acontecer de forma crescente. Além desses sintomas, e eu poderia dizer vários, além desses sintomas, uma empresa, por exemplo, onde não param funcionários, entram e saem constantemente. Os funcionários não conseguem se fixar ali, ficar e trazer ali a sua contribuição por muito tempo. Há um fluxo de saída e entrada de pessoas. Precisa ser visto, precisa ser olhado. E dizendo isso, falando um pouquinho sobre esses sintomas, eu quero trazer para você quais são as leis que regem ali, que você precisa olhar com muita propriedade, com muito respeito, para que a sua empresa tenha um fluxo natural e saudável, possa crescer saudavelmente. E você não corra o risco de chegar a uma falência, de fato. Porque existem alguns fatores que eu vou dizer aqui, que o fato é que, quando essas leis são não vistas, desrespeitadas, é fatal que a sua empresa comece a entrar num processo de falência. E aí eu quero trazer a primeira lei que rege, a primeira ordem natural dos sistemas que influencia naquela empresa e que pode trazer uma série de problemas e complicações para a sua empresa. Principalmente trazer esse truncar, sabe? Essa falta de fluxo, de fluir naturalmente aí. A primeira lei que eu quero que você olhe comigo agora é a lei da hierarquia. Essa lei, ela é muito importante. Ela é extremamente importante. Qual é, de fato, esta lei? O que está por trás do que eu estou dizendo? Por exemplo, como é visto os fundadores dessa empresa? Os que deram vida a esse projeto, os que trouxeram a ideia principal, a ideia inicial. Essas pessoas são extremamente importantes e devem ser honradas e respeitadas. Quando isso não acontece, fatalmente a empresa vai falir. Os fundadores, aqueles pelos quais trouxeram a vida à empresa, para que ela estivesse agora, neste momento, com este sucesso pelo qual está, precisou que alguém um dia olhasse para essa empresa e trouxesse, fosse o pai dessa ideia. Então, essas pessoas, quando elas não são respeitadas, quando elas não são honradas, é muito frequente a empresa passar por um longo e doloroso processo de falência. E aí você vai me perguntar, como é que é desrespeitado um fundador? Tantas vezes eu já vi isso. E tantas empresas gigantescas que desrespeitam aqueles que estão na fundação, no alicerce, na base. Essa lei, ela é bem clara. Quem veio primeiro ocupa o lugar de primeiro. Não dá para tirar esta pessoa que trouxe a ideia principal, a ideia inicial, que trouxe o primordial da empresa e colocar alguém no lugar dela. É possível, sim, que este gerir, que esta administração passe para outras pessoas. Mas é importante dizer que
passar para outra pessoa, dar sequência a este gerir da empresa, não significa que eu deva excluir, desrespeitar ou desonrar o seu fundador. Ele é a chave principal do fluir e do saudável da empresa. Há muitos casos em que, quando é empresas, por exemplo, familiares, isso acontece muito, né? O fundador, que é o pai, e já está envelhecido, enfim, já não consegue gerir da mesma forma, porque não tem tanta energia assim, que naturalmente é colocado um sucessor, um filho, um membro familiar. E se este membro continuar dando sequência, respeitando ao seu fundador, respeitando as ideias que vieram primárias, claro, expandindo aquilo que já é, não excluindo o que já foi, aquilo que é base, aquilo que veio primeiro. Então, quando não há esse respeito, automaticamente a empresa não consegue ir para frente. Passa a ter várias questões aí envolvidas que entram em processo de falência. Então, eu preciso que você olhe para isso. Essa hierarquia dentro da empresa. Ninguém ocupa o lugar que é do outro. Cada um tem o seu lugar ali. O seu lugar evidente e marcado e é intransferível. Quando eu digo isso, eu falo de memórias pelas quais a empresa adquire ao longo dos anos. Então, cada funcionário que passou ali tem uma ordem, tem uma hierarquia ali presente, tem uma lei regendo ali. E aí, nenhum deles, mesmo que não estejam mais na empresa, as memórias dessas pessoas, da sua contribuição ali, fica naquele lugar. E aí, uma questão que eu preciso trazer claro para você é quando há injustiças dentro da empresa. Injustiças com um membro, seja ele qual for, também é algo que precisa ser visto. Porque a injustiça gera esse desconforto e quebra a lei clara da hierarquia, de quem contribuiu. Então, cada um contribuiu naquilo que foi possível naquela empresa, para que ela seja a potência que é. E quando isso é feito de modo desrespeitoso a esses membros, esta memória, né, esta consciência da empresa fica ali presente. E aí a empresa passa a ter dificuldades em vários setores, em vários fatores. Ela não flui, ela não caminha, ela paralisa literalmente. Então, é importante que haja justiça, porque é um sistema, e o sistema é extremamente justo. Então, a maneira como este funcionário saiu da empresa tem que ser de modo muito justo e tranquilo, e deve se respeitar o tempo que este funcionário esteve ali, seja qual for a função que ele ocupe. Cada membro, cada elemento de uma empresa é extremamente importante que essas relações estejam unidas, casadas, respeitadas, para que haja, de fato, o sucesso na empresa. Outra questão que eu preciso trazer para você em relação a essa hierarquia é deixar claro que quem veio agora contribuir com a empresa é muito bem-vindo, mas que seja evidente quem esteve antes, seja evidente para essa pessoa que ele só precisa dar sequência a tudo que já foi feito. Não precisa anular nada, não precisa... Eu posso aprimorar aquilo que o outro fez, mas nunca menosprezar ou nunca agir de modo leviano com quem contribuiu naquela empresa. Porque essas leis que estão atuantes dentro da empresa são fatais. Você acreditando nela ou não, é muito sistêmico. E eu quero trazer outra lei que é muito evidente que você precisa olhar. É a lei do pertencimento. Essa lei diz que todos os elementos, todos os que compõem aquela instituição, aquela empresa, aquela organização, ele é
muito importante, ao ponto ele precisa se sentir pertencente, entende? Ele precisa fazer parte da empresa. Quando é excluído qualquer um deles, seja por função, não importa, ou porque já foi embora, ninguém pode ser excluído. Entender que as pessoas que trabalham naquele lugar, as pessoas que estão contribuindo ali, elas precisam se sentir pertencentes, fazendo parte daquele processo, de todos os elementos que compõem o todo daquela empresa. Isto é importantíssimo. Um funcionário que não se sente pertencente, ele não vai dar o seu melhor, ele não vai conseguir dar o seu máximo naquela empresa. E a empresa passa a adoecer e passa a cair na qualidade, na eficácia, enfim. Essas pessoas precisam ter o seu lugar adquirido e respeitado dentro de uma empresa. O lugar de cada um depende da função, entende? Todos são importantes, são como peças que vão engrenando e vão ajustando umas às outras para que a empresa tenha um sucesso. É necessário que estejam todos conectados na mesma sintonia ideal. Para isso, é preciso que essas pessoas tenham conscientemente se sentindo pertencente do processo, se sentindo pertencente daquele lugar, daquela empresa. E excluir qualquer membro, seja por qualquer motivo, traz também muitos problemas para a empresa. Uma série de problemas pelos quais muitas vezes são irreversíveis. Outra questão que eu preciso trazer também é essas relações entre os membros. Isso tem a ver com a lei do equilíbrio, com a lei da troca, a lei do dar e do receber. E aí, quando você vê uma empresa pela qual essa troca é injusta, é desequilibrada, a tendência é que a empresa não cresça e não dê fruto, não traga resultados, não traga sucesso. Vou te trazer um exemplo. Por exemplo, alguém que traz que a empresa tem uma característica de que quem trabalha menos ganha muito. Não há equilíbrio na troca. Ou, ao contrário, quem trabalha muito ganha muito pouco. É necessário que haja um certo equilíbrio. É necessário que haja esse olhar para esse equilíbrio dentro da empresa, a lei da troca. Então, eu me dou naquela empresa, eu contribuo com tudo que eu sou ali. E a minha contribuição é fundamental, é essencial. Mesmo eu sendo um elemento, um componente daquele todo, quando falta a minha parte ali, a empresa fatalmente vai adoecer, vai passar por um processo de dificuldades e às vezes o que está gerindo não consegue ver isso, não consegue compreender isso, que há ali um desequilíbrio nas trocas e nas relações. Então, é importante que seja muito equilibrado essas trocas. Quando eu falo de empresas em relação ao equilíbrio, eu falo referente a olhar para essas três leis. Quando uma delas está em desequilíbrio, a empresa automaticamente passa a perder a sua essência e passa por um processo extremamente doloroso e inevitável, né? Que ela venha, muitas vezes, a falir. Empresas, por exemplo, que passaram, que tiveram o seu sucesso a partir de um fracasso de alguém, entra aí naquilo que a gente estava conversando sobre injustiças, empresas que exploraram os seus funcionários e pode até por um tempo ter sucesso, mas é automático que lá na frente, essas leis que regem as empresas, esse sistema maior, venha a trazer a conta. E aí vai chegar uma hora que ela começa a ter vários processos de falência. Empresas que tiveram um trabalho escravo, que não houve equilíbrio, as pessoas trabalharam muito e ganharam muito pouco, ou trabalharam muito e ganharam quase nada.
quando você tem uma vantagem em cima de alguém que faz parte daquele todo, é inevitável que a empresa esteja, de fato, correndo um sério risco de perder a sua essência e a sua totalidade. Então, hoje, eu trouxe algumas questões para você, para que você entenda como funciona essa questão empresarial, sistemicamente, como funciona uma empresa. E isso vale para tudo. Uma escola é uma empresa. Dentro dela há muitos membros e elementos. E quando esses membros não estão em sintonia, quando uma dessas 3 leis está ali, de alguma forma, sendo desrespeitadas, se é uma escola, ela passa a adoecer e automaticamente passa a ter vários problemas com a aprendizagem, vários problemas com funcionários, vários problemas de saúde desses funcionários, acidentes e mais acidentes acontecendo, prejuízos e mais prejuízos acontecendo. Então, é importante que as pessoas sejam vistas dentro dessas leis e que você entenda que ali existe, sim, muitas questões que você precisa olhar e respeitar. Então, independente se você acredita nisso ou não, os grandes empresários hoje já compreenderam e existem muitas empresas, inclusive multinacionais, que buscam hoje esse olhar sistêmico para a sua empresa, buscam entender o que está acontecendo ali, porque não compreendem por que a empresa não consegue ter o sucesso esperado. E muitos consultores sistêmicos passam a trazer essa consultoria de modo, e se for necessário, constelar algum setor da empresa ou constelar ali a equipe administrativa, olhar para tudo isso e ver, a partir de sintomas, o que realmente está acontecendo ali. Para que haja um equilíbrio, para que haja o saudável volte a fazer parte da empresa e para que você possa adquirir o sucesso que você tanto almeja. Isso vale não é só para quem é o dono de uma empresa, não só para quem está gerindo uma empresa, mas também você que é apenas um membro que está ali. Como é que está sendo a sua troca dentro da empresa? Como é que você tem dado à empresa, conforme ela também te retribui? Há equilíbrio nessa troca? Como é que tem sido o teu pertencimento ali? Você tem abraçado a causa? Você tem vestido a camisa da empresa como parte daquele todo? Tem dado o seu melhor ali? E aí, eu chamo sua atenção também. Tem excluído pessoas, colegas de trabalho, chefes? Tem desrespeitado a hierarquia? As pessoas que estão gerindo você de alguma forma? Tem desrespeitado essas leis tão naturais que regem dentro das instituições? Então, o vídeo hoje não é só para empresários. O vídeo é para todos nós, para que a gente olhe para isso. Cuidado, porque não há como fugir daquilo que está, de alguma forma, afetando a cada membro. E me afeta também enquanto membro ali. Então, eu também faço parte disso, desse todo. Não importa em que função eu esteja, eu preciso respeitar e honrar as pessoas que estão ali. As que vieram antes, têm precedência, contribuíram para que eu estivesse aqui hoje. Foi necessário que elas trouxessem a sua contribuição. Então, pare de menosprezar aquilo que o outro trouxe, aquilo que o outro contribui ou contribuiu. E não importa se essa pessoa não está mais na empresa. Quem pertence à empresa? Quem pertence à instituição? Todos que passaram por ali ficam na memória daquele sistema. Todos que passaram por aquela empresa precisam ser honrado, respeitado. Enfim, hoje eu quero concluir esse vídeo dizendo para você que eu tenho visto muito. Por que eu resolvi fazer este vídeo e trazer essas informações para vocês? Eu tenho visto muitas empresas pelas quais tinham tudo para ter sucesso. Tinham tudo para ser uma potência no país, na cidade onde estão, na região, enfim. E
não conseguem o sucesso e não entendem por quê. Então, olhe para isso. Presta atenção em tudo que eu disse aqui. Claro que eu disse de modo simples e rápido, superficial, porque é muito mais profundo ainda. E claro que isso só é possível ver e analisar mais profundamente, dar um diagnóstico mais preciso daquela empresa a partir deste olhar de um consultor sistêmico, a partir deste olhar, dessa abordagem sistêmica das constelações. Então, eu trago como contribuição para você, como algo que eu quero contribuir e que você preste bastante atenção. Olha para isso. E eu posso dizer para você que quando eu entendi isso, e eu trabalho gerindo pessoas também, estou na frente de algo, na frente também de uma escola, eu sou diretora de escola também, e quando eu compreendi que essas leis são extremamente presentes e atuantes dentro de uma escola, e quando eu passei a respeitar essas leis, respeitar o diretor que veio antes de mim, e cada um que chegou a contribuir até que a empresa estivesse comigo, quando eu entendi que essas pessoas eram extremamente importantes e que olhar para elas com respeito, com honra, era fundamental para o saudável da empresa, eu consegui seguir com leveza dentro de tudo aquilo que eu fazia dentro da empresa. E era muito natural que os membros também se dessem, se doassem da mesma forma. Por quê? Porque a gente compreende que, uma vez respeitando essas leis, não há como não ter sucesso. Não há como não surgir os resultados. Então, eu deixo com você agora essa reflexão. Olha para isso. Olha para você no teu trabalho. Olha para a tua função. Como é que você tem atuado lá? Em relação à hierarquia, em relação ao pertencimento e em relação ao equilíbrio. Deixo com você esta grande contribuição. E que você possa pensar, refletir e mudar sua postura diante desta empresa, diante daquele lugar pelo qual você pode crescer muito e ter resultados incríveis quando você olha para tudo isso que eu trouxe aqui. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.